anciãos fazem por toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso é privilégio. Os que estiverem no lado oposto do céu, o inferno, vão estar lá, ó. Rangendo o dente por toda a eternidade, queimando no fogo que não apaga, sendo comido por bicho onde o verme não morre. Reformas. Ser reformista não acontece assim de uma hora para outra. Vários homens e mulheres nasceram por profecia. Não é verdade? Isaac nasceu por profecia. Não é? Israel e Esaú nasceram com uma certa profecia, não propriamente dita como a de Isaac. Martinho Lutero nasceu por uma profecia. E nós? Onde a gente fica no meio disso tudo? Hein, pastor? Será que alguém, em alguma geração, em algum lugar desta terra dos viventes, profetizou, assim como Isaías falou de João, uma voz, e essa voz, esse profeta, esse ministério profético, foi direcionado para João? Será que isso aconteceu com um de nós? Uma palavra liberada e Deus fala, não, essa palavra foi liberada pelo meu servo, pela minha serva, vai ser na vida do Tiago. Antes de você nascer, eu já havia te chamado. Aleluia, Deus. Quem já viu isso do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Entenda, quando o Senhor fala, antes de você nascer, eu já havia te escolhido, te separado, te ungido. Frases como essa significa que, se não houve uma profecia humana pela boca de uma mulher, o próprio Espírito havia liberado uma vontade pela vontade do Filho, em consonância à vontade do Pai, porque eles sempre trabalham em conjunto juntos. Ele e o Pai somos um. Há três que não testemunham no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, mas os três são um. Então o que um pensa, o outro já pensou também. Um que o faz é porque o outro já fez também. E assim anda em concordância plena por toda a eternidade sempre. Aleluia. Se não houve uma profecia de boca humana, houve no mínimo a vontade do Senhor. Isso já é o suficiente. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Você está entendendo? Amém, Jesus. Onde eu estou te inspirando a chegar? Eu estou te inspirando a entrar na quarta dimensão. E estamos na terceira dimensão, nível terreno, tanto é que é chamado de 3D. Não é isso? Aqui, ó, só para vocês entenderem. Primeira dimensão. Se eu pego essa parede e somo a essa parede, é duas dimensões, né? São duas dimensões. Segunda dimensão. Se eu pego essa parede, aquela parede e o chão ou o teto, terceira dimensão. Mas a quarta dimensão, repita comigo, é puramente espiritual. A quarta dimensão domina a terceira dimensão. A terceira dimensão não pode dominar a quarta, porque ela é menor em poder e em tamanho. Ela é física, então ela é limitada. A quarta dimensão, ela é muito mais poderosa, porque ela é puramente espiritual e não tem limite de tamanho. Aleluia. Quando o Senhor leu aqui, ele estendeu os céus medindo com palmos, é a quarta dimensão. Tem fim? Não tem. Então, para nós entrarmos na quarta dimensão, intimidade. Intimidade. Não tem, vou pagar uma passagem aqui para entrar no... Não, intimidade. Consagração. Meditação na palavra. Execução das obras, das ordens. Jesus não vai deixar um outro evangelho até a gente cumprir esse evangelho. Como vai passar o céu, vai passar a terra, para depois que talvez ele traga uma outra criação, um outro evangelho para aquela outra criação, não importa. O que importa é que para a nossa geração, nossa criação, nesse momento, humano, terreno, é esse evangelho, é essa palavra. A gente tem que cumprir esse evangelho e essa palavra. Aleluia.
Vamos encerrar, amados. Ser reformista não é uma tarefa simples. No ano de 2012, eu estava fazendo alguns propósitos com Deus, 40 dias no monte, tal. E uma profetisa, missionária Aline, ela já havia sido instruída por Deus, que a gente fala usada, né? Eu não gosto muito desse termo, Deus me usou. Parece que dá um sentimento, né? Usou. Não dá uma sensação meio estranha? Você já imaginou assim, da forma como eu? Usou. Mas também tem um lado positivo, né? Ninguém é rígido o suficiente para pensar assim. Mas enfim, Deus já tinha falado através dela para a minha vida 2 vezes antes dessa que eu vou falar agora. Estávamos lá perto do Emoan, naquele monte ali, aquele campo de oração, perto ali do Impari Center. E não tinha nada disso que tem hoje, né? Isso foi em 2012, então não tinha nem aqueles galpões construídos, nem aquela empresa, não tinha nada. Estávamos ali à noite, falando dos 40 dias, e eu estava esperando outros irmãos chegarem. Estávamos hoje, né, já tem algum tempo, o pastor Patrício, um grande amigo, ele vai ver esse vídeo. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. A missionária chegou um pouco depois. E quando ela chegou, estávamos ali conversando, e depois começou a louvar, cantar, e o Senhor veio nela. O Espírito Santo veio nela e veio até mim. Pegou minha mão. E quando o Senhor começou a profetizar através dela, eu já percebi. Opa! Quando o Senhor falar contigo, aprenda. Reverência. Curve a sua cerviz, para você não ser chamado de servo mau ou infiel, porque não curva nem a cerviz para o Senhor. Cerviz, pescoço, cervical. E bote a mão na posição de receber. E fica ouvindo. Glória a Deus. Fica ouvindo. Para você não esquecer de nada e principalmente entender o que está sendo falado. No meio da mensagem, o Senhor falou comigo: o teu ministério é grande, doloroso e espinhoso. Eu fiz assim aquela menção de Aí ela terminou de profetizar. Capilha, né? Ela terminou de profetizar. Eu falei: irmãos, me espera aí que eu vou em particular ali com Deus. Só um segundo. Eu me afastei um pouco dele, fiquei sozinho. Eu falei: Senhor, o Senhor nunca havia falado isso comigo dessa maneira. Aí o Espírito Santo, uma retrospectiva muito rápida de segundos, me fez entender por que Ele me colocou no exército, por que eu passei pelo que eu passei, por tanta coisa, aquelas coisas toda a vida. Me fez entender o propósito dele. Eu falei: sim, o Senhor nunca havia me falado isso, mas eu aceito. Glória a Deus. Eu aceito. Falei: Senhor, eu aceito tanto que eu vou fazer com o Senhor uma aliança. Conforme Lucas 1,38. Abre aí a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero que você marque. Lucas 1,38. Vamos já encerrar. Lucas 1,38. Pastor, não precisa mais não, tá? Já. Pode descansar o coração. Eu gosto de pregar em ônibus, né? No ônibus não tem microfone. Lucas 1,38. Disse Maria ao anjo do Senhor: eis aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. E o anjo a deixou. Aleluia, Deus. Falei: Senhor, eu aceito o chamado e eu faço uma aliança com o Senhor também em Lucas 1,38. Pode cumprir o teu propósito na minha vida. Glória a Deus. Só que quando a gente fala isso, Deus anota. Quando a gente fala isso, o Senhor fala: vamos ver até onde vai isso daí. Naquele mesmo ano, 2012, o martelo que esmiuça vai continuar batendo. Vou te provar mesmo se isso tu falou, se é verdade. Naquele tempo, meus pais moravam comigo e minha mãe, depois de alguns anos, ela começou a
ser minha pior inimiga. Você tem noção? Eu saí de dentro dela. Eu não nasci numa árvore, nem saí da terra. Eu saí de dentro dela. E por ela não ter Espírito Santo e ainda não buscar o Senhor e outras coisas mais, o diabo achou o terreno fértil e entrou. E começou a ser minha pior inimiga. A gente morando junto, na minha casa. Como se fossem estranhos. Meu pai não era tão intenso quanto ela, mas também, depois de um certo tempo, começou. Para que se cumpra o que está escrito, mesmo que teu pai e tua mãe te rejeitem e te abandonem, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Aleluia. Você quer que se cumpra a palavra de Deus na sua vida? Também vai se cumprir o que você não vai gostar. Você quer ter um ministério profético? Você vai ter que passar por aquilo que você não vai suportar muitas vezes, por aquilo que você não vai gostar nem um pouco, por aquilo que vai ser fel na tua alma. Você quer ter um ministério apostólico? Salmo capítulo 8. Pede-me e te darei as nações e os reinos da terra por tua possessão. Você já pediu isso para o Senhor? Eu já. Não me lembro quantas, mas na primeira o Senhor já... Opa, é verdade isso? Vamos ver. O Senhor falou, vou te levar para lugares que você nunca pensou em pisar. Você vai andar no meio dos meus grandes. Que é isso? Eis-me aqui. O Senhor falava comigo quando eu orava pela minha família, pela libertação deles. Você continua fazendo a minha obra, meu filho. Dos teus, cuido. Quem toma posse? Quem toma posse? Amém. Você não está tomando posse dele. Quem toma posse? Faça a obra de Deus. Ore pelos seus, ore, se consagre, busque, clame, peça perdão por eles, no lugar deles, mas faça a obra de Deus, porque dos teus cuida Ele. Você não tem poder para cuidar deles. Deixa que quem tem todo o poder cuidar, porque não só tem todo o poder, como tem o zelo permanente. Aleluia, Deus. Eu tinha sonhos incríveis, poderosos, assim, de guerra espiritual, que eu acordava assim pelo quartel. Essa madrugada foi. Eu já tive sonhos que demônios apareciam na minha frente. Teve uma que girou a cabeça, igual aquele filme do Poltergeist, assim. E ela abriu a boca. Demônio, em forma de uma mulher, uma pombagira. Abriu a boca e me paralisou no sonho que eu fiquei. E eu não conseguia nem voltar para acordar e nem conseguia reagir no sonho. E eu queria acordar, não conseguia. E no sonho eu queria repreender, também não conseguia. E a minha boca, aqui na terra, querendo falar, eu te repreendo em nome de Jesus, não conseguia levantar a mão e ia querendo acordar. Meu irmão, que agonia. Entre o mundo espiritual e o mundo da terceira dimensão, eu fiquei ali naquele trânsito, naquela agonia, aflição. Quando eu consegui falar no sonho, te repreendo em nome de Jesus, eu estava acordando falando, te repreendo em nome de Jesus. Escreva o que eu vou te falar, anote nas tábuas do teu coração. Se você decidir hoje começar a ser um reformista do Senhor, você não vai começar a abalar a terra amanhã. Mas se você decidir hoje, a capacitação vai vir. Mas você também tem que procurá-la. No ano de 2013, eu ainda era segundo sargento moderno, com muita dívida, por conta de vários motivos, tratamento de filho, várias coisas. E eu entrava muito na internet para fazer pesquisas, estudos, e eu vi lá o Instituto Haggai, e eu participei de um curso que eu fiquei sabendo que eles iam fazer aqui, um curso de liderança local. Foram 2 dias, peguei o certificado e tal, depois entrei na internet e vi lá, Seminário Nacional de Liderança Avançada. Opa, isso me interessa. Eu vi lá.
Eram 5 dias lá em João Pessoa, onde eu nunca tinha ido na vida. Na verdade, tinha ido uma vez, onde, como eu não servia o Senhor naquele tempo, eu morava em Recife com meu pai militar, e a gente foi lá em João Pessoa ver o jogo do Flamengo, porque no tempo eu era viciado e idólatra do Flamengo. Eu era moleque, eu ia ter meus 14 anos. 14 não, tinha 11, quando eu fui ver o jogo lá na Paraíba. A gente foi de Fusca, de Recife para João Pessoa. A passagem aérea para João Pessoa, de Manaus para João Pessoa, era uns R$1.000 e poucos. Eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, fazer uma conexão e ir para João Pessoa. E para voltar da mesma forma. Eu gastei uns R$1.000 e poucos, o custo foi mais uns 1.100 e pouco, mais ou menos. Eu pago. Na época eu tinha cartão de crédito, eu pago. Pago. Para me capacitar para a obra, estou nem vendo. Pago. Irmãos, não pense em dinheiro. Se você pensar em dinheiro, você vai ficar igual a prisão de galinha. Só andando para trás e para baixo. Para trás e para baixo. Mas também não quero você com visão de águia, porque a visão de águia não vai até a 4ª dimensão. Eu quero você com a visão do Espírito Santo. Glória a Deus. Invista na sua própria vida ministerial. Faça cursos, treinamentos. Vá fazer. Vá fazer. O retorno é incomparável. E nessa noite eu quero orar por você que quer ser reformista do Senhor. Deus não brinca quando escolhe. Ele vai falar, você vai ser um animador da minha igreja. Olha, eu vou brincar contigo, mas depois vou te liberar. Deus jamais faz uma coisa dessa. O inimigo muito menos também. Porque ele vai fazer sempre para querer apresentar alguma coisa boa, mundana, para depois ceifar aquela vida já presa no inferno eternamente. Mas o Senhor está à procura de adoradores. Aleluia, Deus. Você pode louvar, mas se você não adorar, não passa de letra. O louvor está dentro da adoração, não a adoração dentro do louvor. Você pode adorar com lágrimas, você pode adorar com primícia, você pode adorar ganhando almas, você não pode louvar fazendo tudo isso. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis a Ele para reformar esta terra. Aleluia, Deus. Está escrito isso na Bíblia? Eu pergunto, está escrito isso na Bíblia? Ah, não. Mas Jesus já disse, eu falei. Ele está procurando por trabalhadores, então está tudo englobado. Os apóstolos estão dentro dos trabalhadores, os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, aquele que visita os capelães, está tudo dentro dos trabalhadores. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Eu jamais pensei em servir ao Senhor. Certa vez em Joinville, fazendo missões, 2017, 2016. Fomos convidados para pregar lá num seminário evangelístico. E eu fui, na época ela era minha noiva, minha esposa. E ficamos lá. Ela ficou alguns dias, teve que voltar antes. Eu vim no domingo, no último domingo, eu ia voltar na segunda. No domingo, o Senhor batizou mais de 10 pessoas. Mais de 7 pessoas batizadas, mais de 4 renovadas, teve curas, teve milagres. Foi uma noite linda, foram mais de 3 horas. Eu queria parar, o Espírito Santo não parava. Eu queria já parar, já estava esgotado. Eu queria sentar, eu queria tomar uma água. E eu queria encerrar. Quando o pastor, não sei o que ela está falando em língua aqui, pastor, ora por mim. Porque eu já estava assim. A matéria, minha carne já estava indo. Ah, me deixa aqui, deixa eu dormir na cadeira mesmo. Vamos embora, vamos embora. Estava cansado. Eu falei, glória a Deus. Eu falei isso que ele me chamou. Mas antes de começar o culto, enquanto estávamos no altar, um casal de missionários foi me buscar. E eles não me conheciam, só sabiam o meu nome. Quando ele chegou no culto, a missionária, eu estava louvando a Deus de olho fechado no altar. Ela chegou, eu senti que chegou alguém na minha frente. A gente sente, né, a presença, mesmo com o olho fechado. Eu senti que tinha alguém na minha frente. E eu abri o olho para ver quem era, se queria falar comigo alguma coisa. Como eu vi que ela estava de olho fechado e já ia iniciar a profecia, eu fechei os meus olhos, levantei as mãos, coloquei a mão para receber.
E ela começou a falar pelo Espírito, o Espírito por ela. Entre várias palavras que o Senhor falou assim: o teu nome já se faz conhecido no céu e no inferno. Eu pensando comigo, na mente humana limitada. Deus, como? No céu, tudo bem. No inferno. Fui falando outras coisas, ainda vou te levar a outros lugares. Não para, continua. Apóstolo Paulo pregando, expulsando demônio, curando, fazendo milagres, um monte de coisa. O lenço dele curava enfermos, a capa dele também. E tinham 7 filhos de uma sinagoga que queriam fazer a mesma coisa, mas não tinham autoridade espiritual para fazê-lo. Falava: olha, tinha um espírito imundo num homem, uma casta num homem, ninguém conseguia expulsar os demônios. Eles chegaram e falaram: não, vamos pegar esse homem agora, vamos pegar esse demônio. Em nome de Jesus, de quem Paulo prega, eu te repreendo, sai. Os demônios viram para aquela, no homem, viram para aqueles jovens, aqueles homens, 7 homens, falam: Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, e vocês? Quem vocês são? A Bíblia fala que aquele homem endemoniado foi por cima dos 7, bateu nos 7 e saiu cortado, como gato atropelado, todo lanhado, com a roupa rasgada, envergonhado, porque não tinha autoridade espiritual. Primeiro princípio para fazer a obra de Deus: autoridade espiritual. Nesse curso, você vai aprender não só o que é isso, mas se você já tem, você vai receber mais, porque tem atos proféticos que a gente faz, imposição de mãos. Você vai cheio da autoridade de Deus. Aleluia. Nesses cursos já tivemos batido com o Espírito Santo, já tivemos cura, níveis profundos de libertação e por aí vai. Mas para agora, hoje, Deus está procurando homens e mulheres disponíveis para querer fazer o que eles não sabem o que vão fazer. Foi assim com Abraão, ó, sai da tua terra e vai. Não vai. Deus está procurando pessoas de fé, que vão fazer o que não sabem o que tem que ser feito, mas vão ter que fazer. Aleluia, Deus. Como disse o saudoso evangelista Reinhard Bonk, Deus não chama pessoas capacitadas para fazer a sua obra. Deus não chama os grandes para fazer a sua obra. Deus chama pessoas comuns, simples, como eu e você, porque Ele capacita depois. Aleluia, Deus. Amém. Quantos querem participar da grande comissão como reformistas? Aleluia. Quantos querem participar da grande comissão como reformadores? Quantos querem participar da grande comissão como profetas? Quantos querem participar da grande comissão como apóstolos? Quantos querem participar da grande comissão como mestres? Aleluia. Sair da mesmice, sair do comum e entrar no incomum, sair do natural e entrar no sobrenatural. Aleluia. Sair da terceira dimensão e entrar na quarta. Quantos querem abalar o inferno? Glória a Deus. Aleluia. O teu nome se faz conhecido no inferno por conta das almas. Aleluia, Deus. O nosso nome se faz conhecido no inferno não é pelas horas que se passa ajoelhado orando, pela quantidade de jejum que já fez, pelos dízimos que já deu de ofertas primícias, pela quantidade de almas que já foram retiradas do inferno e apresentadas ao Espírito Santo para conduzirem a Cristo para a serem salvos. Aleluia, Deus. Amém. Porque o propósito do inferno não é adorar a Deus, é matar as pessoas na perdição eterna. Quantos querem participar dessa grande comissão de uma maneira diferente a partir de agora? Aleluia, Deus. A partir de agora, não é ontem, não é amanhã, não, hoje. Deus é o Deus do já, Deus é o Deus do momento de agora. Aleluia. Quando a gente pede milagre, a gente pede para agora, né? Quando Ele deu a ordem, Ele já deu lá atrás, mas é a ordem para ser cumprida. O verbo está no imperativo, ide, ou seja, não é para pensar, é para cumprir. Aleluia. Não é se você quiser fazer, é para fazer. O para fazer Ele envia a capacitação, mas você também tem que provocar a busca. Amém, Jesus.
para frente. Aleluia. a Deus. Que querem. Glória a Deus. Não vem aqui para Aleluia. frente para se amostrar, Glória a para Deus. ganhar crédito. Vem aqui para frente se você realmente quer ser boca de Deus na terra. Aleluia a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Vou te responder com outra pergunta. Você acha que tem? Aleluia. Você acha que existe uma limitação, um requisito que enquadra, olha, não pode ser do Ministério X para ser reformista? Ou se você estiver num culto numa outra igreja que não é a sua, você não pode ir para frente? Aleluia. Glória a Deus. O braço do Senhor ainda está aberto. Quando Ele ressuscitou, os furos estavam ainda na sua carne. Ele ressuscitou com o corpo glorificado. Os furos da coroa saíram, mas os furos dos pés e das mãos estavam ali, assim como o furo do tórax aqui da costela do lado direito. Por quê? Porque a coroa dele não é coroa de espinhos. Os furos saíram, mas a obra foi a dele, o propósito foi dele. Os furos permaneceram. Aleluia a Deus. Amém, Jesus. Se o furo permanece, o poder permanece. Glória. Aleluia. Glória a O Deus. poder não está na madeira da cruz, o poder está no sangue derramado. Glória a Deus. Aleluia. O poder não está naquela madeira. A madeira já se desfez há muito tempo, muitos séculos, muitos milênios atrás. O poder está no corpo dele, que foi morto, enterrado, colocado naquela pedra dentro da gruta ali, mas ressuscitado. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Se você quer experimentar com mais intensidade esse poder, seja muito bem-vindo à quarta dimensão. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Alguns aqui irão ter sonhos diferentes hoje, ó, Glória a Deus. na virada da noite, desse Shabat, ainda no Shabat, que se fez tarde e manhã, o primeiro dia. Então começa às 18 horas até 18 horas. Pessoas irão ter sonhos diferentes que nunca tiveram na vida. Níveis mais profundos ou mais elevados espiritualmente. Porque Deus já estará dando pitadas da quarta dimensão. Aleluia a Deus. Mas eu quero que você entre todo na quarta dimensão. Eu quero que o Senhor abra os portais da quarta dimensão. Para mim e para você entrar na quarta dimensão. Só vocês que querem ser essa qualidade de pessoas que eu falei aqui na frente, reformistas, profetas, mestres, apóstolos, ganhadores de alma, esvaziadores do inferno, destruidores de portas do inferno. Glória a Deus. Aleluia. Você quer capacitar o povo de Deus com o dom de mestre? Seja bem-vindo. Você quer profetizar pelo Espírito? Seja bem-vindo. Você quer ganhar almas para Jesus? Seja bem-vindo. Arde dentro de você a compaixão pelos perdidos? Seja bem-vindo. Bem-vindo! Não falo tímido. Bem-vindo à grande comissão. Aleluia a Deus. Bem-vindo ao mesmo propósito. Amém. Feche seus olhos, querido. Glória a Deus. Nessas horas a gente nem sente o tempo passar, né? Mas o tempo passou. Passou voado, né? Aleluia. O Senhor, amados, o que foram os olhos fechados? O Senhor, amados, nesses últimos meses, Ele tem me inspirado. Quando você ouve alguém dizer assim, o Espírito Santo me incomodou, essa palavra, esse verbo não é o mais correto aplicado pelo Espírito Santo, porque ele não incomoda ninguém. A Bíblia fala em Romanos, 1 Coríntios capítulo 12, que ele geme com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele inspira, ele comove, ele faz você sentir a dor dele algumas vezes, ele faz você chorar o que ele chora um pouquinho algumas vezes, mas ele jamais incomoda, jamais ele perturba, jamais ele é chato. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele é santo. Se ele é santo, ele jamais pode ser aquele que perturba. Aleluia. Vocês estão entendendo? Não é um espírito de perturbação, é um espírito de vida, é um espírito de santificação. Espírito Santo, então ele comove, ele inspira, ele impulsiona. E nesses últimos dias o Senhor tem me impulsionado.
Eu falei ontem lá no culto, que eu fui convidado para dar a palavra sobre o curso, onde vai ser a realização do curso. Eu estava adorando a Deus lá atrás, na última cadeira, que eu gosto de estar nos últimos lugares, e louvando a Deus ali, no momento de louvor, adoração. Eu falei uma palavra para o Senhor. E eu creio que não fui eu mesmo que falei aquela palavra, porque eu nunca tinha falado aquilo de maneira tão intensa, e eu comecei a chorar, um choro que não veio literalmente de mim. O Senhor falou através de mim, para mim mesmo, ali baixinho, não foi uma profecia, foi uma vontade. Eu quero capacitar a tua noiva. Aleluia, Deus. Não é uma tarefa fácil. A maioria das pessoas querem show. Quando tem show gospel, eles querem pagar entradas caras para ir lá tirar selfies, querem lá gritar o nome do cantor, da cantora, muitos deles. Certamente que lá vão pessoas com propósito, mas quando fala de ensino no Brasil, ensino do puro cristão bíblico, muitos não querem, rejeitam, não procuram. O ministério de mestre é difícil nessa nação. Mas eu creio que o Senhor ainda tem uns dele. Aleluia. E Deus falou para o Senhor, só eu fiquei, Senhor, lá no Monte Sinai, na caverna, lá embaixo. O Senhor falou, não, eu ainda tenho 7.000. Aleluia, Deus. Eu ainda tenho 7.000. Que não são como você, mas eu tenho 7.000. Você é o único. Você é o único do teu nível. Que entra e sai pela quarta dimensão a qualquer hora. Que entra e sai com facilidade. Que o Espírito Santo está em você constantemente. Mas eu ainda tenho 7.000. Que não se dobraram diante de Baal. Aleluia. Existe um projeto chamado Projeto Evangelístico Manaus é do Senhor. Existe um programa de formação querigma. Formação ministerial querigma. Tudo isso o Senhor tem me dado. Poucos têm quisto. Mas eu creio que o Senhor ainda tem os dele. Eu creio que o Senhor ainda tem os dele. Na Escola da Excelência temos seminário de honra, temos seminário evangelístico, temos outras palestras disponíveis para os servos do Senhor. Mas você que está aqui na frente, vai começar devagar. Como todos começaram, como eu também comecei. Você vai ser enviado para o Querite, para depois você ser enviado para o Jordão. Primeiro você vai ser enviado para um ribeiro, que está com um filetinho de água ali, um pouquinho de água, sem comida, porque os corvos vão levar comida, mas você vai ser colocado, ser experimentado primeiro, para ver se é isso que Deus realmente quer na sua vida e você quer com Deus. Depois que você começar a ser aprovado, se prepare, se prepare, se prepare. O Senhor vai começar a te levar, o Senhor vai começar a te enviar. O Espírito Santo vai liberar outras porções dele para a tua vida. A quarta dimensão vai começar a ser revelada, vai começar a ser revelada, vai começar a ser revelada. Você vai começar a viver, meu Deus, o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. O Espírito Santo algumas vezes vai interceder por você e através de você. Algumas vezes você vai chorar o que ele sente, você vai chorar o que ele chora, você vai sentir o que ele sente, as emoções que ele sente, em uma parcela muito pequena assim, mas vai começar. Você vai começar a sentir dor por aquele que está perdido. Você vai começar a olhar para a prostituta e ter misericórdia da vida dela. Você vai começar a olhar o ladrão e ter misericórdia da vida dele. Você vai começar a ver aquela criança na rua cheirando cola, andando descalço no chão quente, toda suja, fedida. Você vai começar a ter misericórdia dele. Você vai começar a ter misericórdia daquela criança, daquela que está cheirando cola, abandonado, rejeitado pela sociedade. Você vai começar a ter o dom da compaixão. Santo é o teu nome, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo. Aqui eu encerro a minha parte, agora está com o Senhor. Espírito Santo, eu não tenho mais nada para falar. Não que eu tenha falado de mim mesmo, Senhor. Não que eu tenha falado, Senhor Jesus, da minha carne, mas da minha boca. Aleluia. Terminou essa palavra, essa mensagem de hoje. Vou agora liberar palavras proféticas.
Posso usar, pastor? Aleluia. Eu não trouxe o meu, mas eu creio que também aqui deve estar mais que consagrado. Aleluia. Não que o meu é diferente, mas já tem muitos anos apresentando aquele óleo ao Senhor. E quando Ele toca, não é a crença no óleo, mas é no poder que Deus libera naquele material. Eu tenho certeza que também tem parte do poder de Deus. Aleluia. Eu não trouxe o meu, mas eu creio que também aqui deve estar mais que consagrado. Aleluia. Não que o meu é diferente, mas já tem muitos anos apresentando aquele óleo ao Senhor. E quando Ele toca, não é a crença no óleo, mas é no poder que Deus libera naquele material. Eu tenho certeza que também tem parte do poder de Deus. Glória a Deus. Coloque sua mão na frente do seu corpo na posição de receber. Vou ministrar na sua vida. Quando você começa pelos sacerdotes, né, pastor? O trabalho dos sacerdotes é um trabalho árduo. Hebreus capítulo 13 fala que a gente deve lembrar do trabalho dos sacerdotes porque eles nos apresentam ao Senhor. São aqueles que gemem, né? Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes projetos.